Imagine um mundo antigo, perdido nas brumas do tempo, envolto em sombras, onde figuras misteriosas caminhavam entre os homens. Eram os Nefilins, gigantes, filhos de anjos caídos, ou apenas lendas perdidas no tempo. A Bíblia guarda segredos que fascinam teólogos, arqueólogos e curiosos há séculos, e os Nefilins são um dos maiores enigmas de todos. Em Gênesis, eles surgem como sombras de um passado remoto, descritos como valentes, homens de renome. Mas quem eram eles de verdade? E por que reaparecem em Canaã, assustando até os mais corajosos? Aqui no Vozes da Eternidade, desvendamos os mistérios da Bíblia com histórias que vão te surpreender. Inscreva-se agora e deixe seu like para mergulhar conosco fatos bíblicos que revelam o enigma dos Nefilins. Hoje vamos mergulhar nesse mistério que vão te surpreender. Prepare-se para uma jornada ao coração da Bíblia, onde o impossível parece real. Vamos começar com a primeira pista, a origem dos Nefilins em Gênesis. Quem eram essas figuras que abalaram o mundo antigo? Há milhares de anos, quando a humanidade começava a se espalhar pela terra, algo estranho aconteceu. A Bíblia, em Gênesis capítulo 6, versículos 1 a 4, revela um momento sombrio. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram-nas como esposas. E então surgem os Nefilins. O texto diz: os Nefilins estavam na terra naqueles dias, e também depois, quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens e elas lhes deram filhos. Estes eram os valentes, os homens de renome da antiguidade. Quem eram essas figuras? Viviam num mundo à beira do caos, antes do grande dilúvio que varreria a humanidade. A Bíblia não explica tudo, mas pinta um quadro intrigante, uma era de poder, paixão e mistério. Os Nefilins eram o resultado dessa união proibida? Eram guerreiros, gigantes ou algo mais? Gênesis deixa pistas, mas não respostas. Imagine um tempo onde o comum e o sobrenatural se misturavam, onde seres extraordinários caminhavam entre os homens. Por que a Bíblia menciona os Nefilins exatamente antes do dilúvio? Seria um sinal de algo maior? A chave para entender está numa pergunta ainda mais profunda. Quem eram esses filhos de Deus? Anjos? Humanos? Algo além da nossa compreensão? Vamos explorar isso a seguir. A Bíblia lança um véu de mistério sobre os Nefilins, e no centro desse enigma está uma pergunta. Quem eram os filhos de Deus que geraram essas figuras lendárias? Gênesis 6 não explica, mas as teorias são de arrepiar. Alguns acreditam que os filhos de Deus eram anjos caídos, seres celestiais que desceram à terra, atraídos pela beleza das mulheres humanas. Essa ideia, tirada de textos antigos como o livro de Enoque, sugere que os Nefilins eram híbridos, meio anjos, meio humanos, dotados de poderes além do comum. Imagine anjos rebeldes cruzando uma linha proibida, criando uma raça que desafiava as leis da criação. Mas há outra visão. Os filhos de Deus seriam descendentes de Sete, a linhagem piedosa, enquanto as filhas dos homens vinham de Caim, mergulhadas na corrupção. Essa união teria gerado os Nefilins como homens poderosos, mas ainda humanos. Qual teoria está certa? A Bíblia guarda silêncio, deixando-nos com mais perguntas. Eram os Nefilins frutos de um pecado celestial ou apenas herdeiros de uma era corrompida? A verdade pode estar além do que imaginamos. Mas uma coisa é certa: esses valentes não eram comuns. O que tornava os Nefilins tão especiais? Eram apenas guerreiros ou algo mais? Vamos descobrir no próximo fato. Os Nefilins não eram pessoas comuns. Em Gênesis 6:4, a Bíblia os chama de valentes e homens de renome, figuras que ecoavam como lendas em um mundo à beira do caos. Mas o que isso significa? A palavra Nefilim
em hebraico, sugere caídos, ou aqueles que fazem outros cair. Eram guerreiros temidos, líderes que dominavam com força, ou algo mais misterioso? Imagine um tempo onde nomes como os Nefilins inspiravam temor e admiração, como heróis de antigas histórias mesopotâmicas, como Gilgamesh, que também misturava humano e divino. A Bíblia não diz que eram gigantes, mas sua fama atravessava gerações, marcando-os como extraordinários. Eram reis, comandantes, ou talvez símbolos de um poder que desafiava a ordem de Deus. O texto bíblico os coloca num cenário de corrupção, onde a humanidade se perdia. Sua notoriedade os tornava únicos, mas por quê? Eram apenas homens fortes ou carregavam algo sobrenatural? A resposta pode estar além de Gênesis, em outra passagem bíblica que os traz de volta, agora como figuras assustadoras em Canaã. O que os espias de Israel viram que os fez tremer? Vamos descobrir isso a seguir. Centenas de anos após o dilúvio, quando as águas já haviam secado e a humanidade recomeçava, os Nefilins voltam a aparecer, mas agora em uma terra prometida e cheia de medo. Em Números 13:33, a Bíblia traz um relato assustador. 12 espias, enviados por Moisés para explorar Canaã, retornam tremendo e dizem: "Vimos ali os Nefilins, os descendentes de Anak, que vieram dos Nefilins. Éramos como gafanhotos diante deles." Quem eram esses descendentes de Anak? Um povo de estatura impressionante, tão altos que fizeram os israelitas se sentirem minúsculos. A Bíblia não explica se esses Nefilins eram os mesmos de Gênesis ou apenas associados a eles por seu tamanho intimidador. Os anaquitas, descritos como guerreiros formidáveis, habitavam cidades fortificadas, como Hebrom. O relatório dos espias espalhou pânico, sugerindo que Canaã era uma terra de gigantes. Seria uma lembrança dos Nefilins pré-dilúvio, ou apenas o medo, exagerando suas formas. Esse encontro mudou o destino de Israel, adiando a conquista da terra prometida. Mas por que os Nefilins aparecem novamente, tão distantes do dilúvio? A resposta pode estar na história que veio antes, na era da corrupção que Deus julgou. Vamos explorar isso agora. Antes do dilúvio, o mundo estava afundado em escuridão. Gênesis 6:5 diz que a maldade do homem se multiplicava na terra, e toda a intenção de seu coração era só o mal. Nesse cenário caótico, os Nefilins surgem, logo antes de Deus decidir apagar a humanidade com as águas. Por quê? Seria a presença deles um sinal da corrupção que enfureceu o Criador? A Bíblia não culpa diretamente os Nefilins, mas sua menção, tão próxima do julgamento divino, sugere algo profundo. Eram eles símbolos de uma era onde o limite entre o humano e o divino foi cruzado? O dilúvio varreu tudo, mas os Nefilins reaparecem em Canaã como sombras de um passado perdido. Talvez o termo Nefilim fosse usado para descrever qualquer povo temido, de força descomunal. Ou talvez carregassem um mistério maior, que a Bíblia deixa sem resposta. O que os Nefilins representavam naquele mundo condenado? A verdade está submersa, mas o enigma nos chama a refletir sobre o que veio depois. Os Nefilins permanecem como um dos maiores mistérios da Bíblia. Eram valentes nascidos de anjos caídos, como sussurra Gênesis, ou apenas homens poderosos, exagerados pelo medo dos espias em Canaã? De Gênesis ao dilúvio, de Canaã à lenda, a Bíblia nos deixa com pistas, mas sem respostas claras. Talvez o mistério seja a lição. A fé, não a certeza, guia nossa jornada. Os Nefilins, com sua aura de gigantes e segredos, nos desafiam a olhar para o passado com espanto. Quem eram eles? Só Deus sabe. Mas o que você acha? São gigantes de carne e osso, ou símbolos de um mundo perdido? Comente sua teoria abaixo e deixe seu like se esse enigma te fascinou. Inscreva-se para desvendar mais mistérios bíblicos e continue explorando a Bíblia conosco,
porque cada história guarda um segredo esperando por você.